seja membro do canal e ganhe benefícios. E se eu te dissesse que A Insustentável Leveza do Ser não é um romance nem sobre amor, nem sobre liberdade e nem sobre relações abertas? Se você lembra dessa história apenas como encontros amorosos, desencontros amorosos ou traições, talvez você tenha perdido o ponto mais desconfortável dessa obra e também o mais genial. Porque o Milan Kundera não escreveu um romance para nos ensinar a viver melhor. Ele escreveu um romance para se perguntar se viver tem peso suficiente para que a gente faça qualquer tipo de escolha. E hoje eu vou te mostrar como A Insustentável Leveza do Ser foi escrito, foi construído como um experimento social e muita gente lê achando que está falando de liberdade, mas na verdade o autor está falando de vazio. E antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e deixa o like nesse vídeo para a gente alcançar mais pessoas. Bora lá! Logo no início do romance, o Milan Kundera vai nos apresentar a um conceito que vai permear toda a obra, a noção do eterno retorno. Se tudo que a gente vivesse se repetisse infinitamente, ia se tornar algo insuportável, muito pesado. Por outro lado, se cada coisa que a gente vive é única, isso se torna extremamente leve. E aqui eu vou ler um trechinho que o Milan Kundera vai explicar exatamente isso aqui. O eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com ela Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? O mito do eterno retorno afirma, por negação, que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra, não tem peso, está morta por antecipação e por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não tem o menor sentido. Essa vida é tão importante quanto a guerra entre dois reinos africanos do século XIV, que não alterou em nada a face do mundo, embora 300 mil negros tenham encontrado nela a morte depois de suplícios indescritíveis. E aqui está um ponto central dessa narrativa do Kundera, porque essa leveza ela não vai produzir uma sensação libertadora, ela não vai produzir uma sensação de conquista, mas sim de uma situação problema. Veja só, se a gente tem uma única vida, a gente faz as coisas de uma única vez, um único gesto, uma única fala, isso tudo de certa forma é irreversível. Falei, pronto, acabou. Só que essa irreversibilidade, paradoxalmente, não produz só um peso, ela vai produzir também um vazio. Esse vazio vai vir dessa ideia do nada se fixa, então se nada é fixo, eu não tenho um ponto de comparação e eu não tenho nem como comparar se a minha ação foi certa ou errada. E eu sei que está muito filosófico, mas pensa numa forma mais simples. Pense em escolhas cotidianas que você pode fazer uma única vez sem chance de repetição. Aquele não que você disse para aquela pessoa e que ela nunca mais vai deixar você dizer um sim, ou aquele último tchau que você deu para sua avó e você nunca mais a viu porque infelizmente ela faleceu. Aqui não existe uma versão real, alternativa para você comparar. Sempre vai ficar no e se da sua cabeça. A decisão passa, acontece e não volta. É nesse vazio, é nessa sensação de liberdade não gloriosa que o Kundera vai estar interessado. Ou seja, é a partir de uma condição existencial e não necessariamente da liberdade que o Kundera vai construir os seus personagens, e aqui a gente vai falar agora do Thomas. Thomas costuma ser lido como um homem livre que não abre mão da sua liberdade para se prender a romances ou a situações as quais ele não quer. Thomas não vive a leveza como uma afirmação, mas sim como uma fuga. Ele não suporta o peso de ter que decidir. Ele não suporta o peso de ter que escolher uma e recusar todas as outras opções. Isso me lembra um livro que agora eu não vou lembrar o nome, mas é a história... Poxa, como é que é o nome? Tá, não vou lembrar, enfim. A história é o seguinte, ela olha para uma árvore cheia de galhos e esses galhos é como se fossem as decisões que ela tomaria. Ela fica pensando, poxa, mas esse galho é tão bom, esse galho aqui é ótimo também. E você fica sempre pensando nas decisões que você tomaria, acaba não tomando nenhuma decisão. E ainda que a gente tome decisões erradas, aquele momento parecia muito certo a decisão, não é? No final das contas. E nem sempre uma decisão vai ser 100% certa ou 100% errada. Todas as decisões vão guardar expectativas boas e ruins, aprendizados bons e ruins. E aqui eu quero trazer um trechinho para a gente conhecer mais do Thomas. Há muitos anos penso em Thomas, mas foi sob a luz dessas reflexões que o vi claramente pela primeira vez. Eu o vi de pé, diante de uma janela de seu apartamento, os olhos fixos na parede do prédio de frente, do outro lado do pátio, sem saber o que fazer.
conhecera Teresa 3 semanas antes numa cidadezinha da Boêmia. Não tinham passado nem sequer uma hora juntos. Ela o acompanhara à estação e esperara até o momento dele subir no trem. Cerca de 10 dias depois, veio vê-la em Praga. Nesse mesmo dia, fizeram amor. À noite, ela teve um acesso de febre e passou uma semana inteira com gripe na casa dele. Ele sentiu então um amor inexplicável por aquela moça, que para ele era quase uma desconhecida. Tinha a impressão de que se tratava de uma criança que fora deixada numa cesta e abandonada nas águas de um rio para que ele recolhesse na margem da sua cama. Teresa ficou com ele uma semana. Depois, já curada, voltou para a cidade onde morava. É aí que se situa o momento a que me referia e em que vejo a chave da vida de Thomas. Está de pé à janela, os olhos fixos na parede do prédio de frente, do outro lado do pátio, refletindo. Devia propor que ela viesse se instalar em Praga? Essa responsabilidade o assustava. Se a convidasse agora, ela viria para junto dele e lhe ofereceria toda a sua vida. O problema é que uma vida construída de adiamentos, ela não tem nenhuma densidade. Então Thomas, ele vive nessa sensação de, nossa, estou vivendo essas experiências, mas elas não significam nada, elas não se sedimentam para mim. É como se ele estivesse passando pela vida e não exatamente vivendo-a. Thomas acredita que ele está preservando a sua liberdade quando ele não faz nenhum tipo de decisão. Quando, na verdade, ele só está evitando qualquer forma de compromisso que exija continuidade. E quantas pessoas têm esse problema de ter compromissos, de começarem compromissos porque, mas eu tenho preguiça de conhecer uma pessoa, mas eu tenho preguiça de começar um relacionamento, daquela fase de ter que se conhecer. Bom, se você não passa dessa fase, você não vai para nenhuma outra fase, porque não tem como você pular uma fase de conhecer uma pessoa e se, quer dizer, tem, né? Mas se vai dar certo são os 500. Não tem como você pular essa fase de conhecer uma pessoa para você saber se essa pessoa realmente dá certo com você ou não. Teresa vai entrar nessa narrativa justamente com esse contraponto, a necessidade de peso. Para ela, há uma necessidade intrínseca que a vida deixe marcas. E ela sofre porque ela precisa que isso aconteça, que a vida deixe marcas, que o amor ele seja sentido, vamos dizer, em todos os poros. E ela sofre porque ela precisa que a vida deixe marcas, ela precisa que o amor se comprometa, ela precisa que o amor se vincule, porque para ela uma vida sem esse compromisso não é uma vida. Um compromisso não exatamente do amor, tá? Mas o compromisso da vida deixar marcas de alguma forma. Porque para ela, se isso não acontecer, é como se tivesse tudo se dissolvendo para ela. E aqui eu vou trazer um trechinho sobre a Teresa, mas antes eu vou contextualizar. No início eu estou falando sobre a mãe da Teresa e depois a gente vai ver sobre como que a mãe a influenciou de certa forma. Vamos lá. Quando constatou que havia perdido tudo, procurou um culpado. Culpado todo mundo era. Culpado o primeiro marido, viril e mal amado, que não lhe dera ouvidos quando ela lhe sussurrava que tomasse cuidado. Culpado o segundo marido, pouco viril e muito amado, que a carregara para longe de Praga, para uma cidadezinha do interior, e corria atrás de qualquer rabo de saia, por isso ela nunca deixava de ter ciúme. Diante desses dois maridos, ela estivera desarmada. O único ser humano que lhe pertencia e não podia lhe escapar, a refém que podia pagar por todos os outros, era Teresa. Aliás, talvez fosse verdade que ela era responsável pelo destino da mãe. Ela, o absurdo encontro de um espermatozoide do mais viril dos homens com o óvulo da mais bela das mulheres. Nesse segundo fatídico chamado Teresa, mamãe começara a maratona de sua vida desperdiçada. Ela explicava incansavelmente a Teresa que ser mãe é sacrificar tudo. Suas palavras eram convincentes porque expressavam a experiência de uma mulher que havia perdido tudo por causa do filho. Teresa escutava e acreditava que o mais alto valor da vida era a maternidade e que a maternidade era um grande sacrifício. Se a maternidade era o próprio sacrifício, ser filha é a culpa que jamais poderá ser resgatada. Teresa, ela vive um conflito que é extremamente atual. Ela tem um mundo que celebra a leveza, mas o desejo dela vai na direção oposta. Enquanto tudo ao redor parece provisório, reversível, descartável, ela quer algo que permaneça. O sofrimento de Teresa não nasce, portanto, do apego excessivo, mas do ambiente em que o apego é visto como um erro. E aqui a gente pode entrar em um monte de coisa da psicanálise, de, enfim, influências da mãe, da infância de Teresa. O mais interessante de Kundera é que ele não vai dizer assim, nossa, o Thomas está certo, a Teresa está errada, ou o Thomas está errado e a Teresa está certa. Ele vai manter essa tensão em aberto, porque ele vai mostrar que tanto a leveza quanto o peso cobram um preço
caro demais. Enquanto que o peso pode sufocar, a leveza pode esvaziar demais. E a gente, é claro, tem que equilibrar as coisas. Não pode ser tão pesado ao mesmo tempo que não pode ser tão leve. Ou seja, não se cobre tanto, mas ao mesmo tempo também não deixe de perseguir as coisas que você quer alcançar. Sabina, por sua vez, vai levar a leveza ao extremo. E aqui a gente não está falando de uma liberdade existencial, não. A gente está falando de algo mais estético. Sabina, ela atrai pessoas, ideias, lugares, enfim. Ela tem uma leveza extrema, ela não se apega a nada, tudo é extremamente transitório mesmo. Para Sabina, trair é a única forma de não se deixar capturar por nenhuma definição. Só que a recusa absoluta desse pertencimento vai fazer com que haja um isolamento, porque quem vive o tempo todo fugindo ou, enfim, escapando, nunca vai se construir e vai gerar uma dependência. Ela sempre tem que estar fazendo isso, porque ela nunca pode se definir, ela nunca pode se prender. É nesse ponto aqui que o Kundera vai introduzir um outro conceito que é extremamente importante nesse romance, que é o conceito de kitsch. Kitsch significa tentar eliminar da sua vida tudo que é contraditório, ambíguo, trágico, enfim. O kitsch, no final das contas, ele promete uma vida sem restos, ele promete uma vida simplesmente 100% coerente. E aqui eu vou trazer um trechinho do Kundera falando sobre esse conceito. Essa é uma palavra alemã que apareceu em meados do sentimental século XIX e que em seguida se espalhou por todas as línguas. Mas o uso frequente do termo apagou seu valor metafísico original. O kitsch, em essência, é a negação absoluta da merda, tanto no sentido literal como no sentido figurado. O kitsch exclui de seu campo visual tudo que a existência humana tem de essencialmente inaceitável. O kitsch é perigoso porque vai transformar essa leveza em slogan. Ele vai dizer que a vida é não se prender, é não sofrer, é não se complicar, é não pesar. Só que o Kundera vai mostrar essencialmente que essa recusa do peso é também uma recusa de profundidade. Quando alguma coisa está pesada demais, a gente para, a gente respira, a gente reflete. Ao mesmo tempo que existe um momento pós que deve ser leve para poder equilibrar. No final das contas, o que eu tô falando aqui é justamente sobre esse equilíbrio das coisas. E por isso que eu acho que esse livro, ele dialoga muito com o nosso tempo, porque a gente tem uma sociedade em que tudo é leve, em que tudo é fácil, em que você fica rico em 3 meses, em que você pode simplesmente ficar rico com o jogo do tigrinho, no caso, se você estiver oferecendo, porque se você estiver jogando, provavelmente você vai ficar pobre mesmo. Mas é uma sociedade em que tudo é rápido, que tudo é fácil, é uma agulhinha pra você ficar bonitinha, é uma droguinha pra você ficar legal, é tudo simplesmente leve, você precisa escapar, e quanto mais você escapa, mais simples fica viver a vida. Só que a gente raramente se pergunta o quanto de leveza uma vida aguenta até que ela se torne rasa, até que ela se torne insignificante, o quanto nós vamos escapar de questões que a gente precisa pensar pra pensar nossa vida, para pensar nossa existência. Ah, mas pensar é muito chato. Ah, eu não quero falar sobre isso. Ah, é redação do Enem. Tá, se a gente continuar nesse ritmo, nós vamos nos tornar simplesmente, sei lá, bom vivants para sempre. A gente não vai pensar nas consequências, a gente não vai pensar no futuro, a gente não vai pensar em termos intelectuais de pensamento crítico mesmo. É construir o pensamento crítico. É você olhar para uma coisa e pensar, poxa, eu acho que isso não é o melhor, porque eu já vi coisa melhor antes. Então, ou você olha para aquilo ali e fala assim, nada novo sobre o sol. É você ficar cada vez mais niilista, cada vez mais desacreditado da sua vida. Eu sei que viver no Brasil é viver desacreditado, mas a gente não pode continuar assim, né? Kundera, ele não vai oferecer um modelo de vida, ele não vai apontar um caminho correto, uma solução para essa equação. O que ele vai fazer é mostrar que toda escolha vai ter uma perda irreparável. Quando você escolhe uma coisa, e pode ser a coisa mais idiota possível, você está numa farmácia e você escolhe comprar um Trident de melancia. Se você escolheu comprar o Trident de melancia, é porque você não escolheu comprar o de canela, nem o de tutti-frutti, nem o de menta e nem o de hortelã. Então, é só um exemplo aqui, idiota, para vocês entenderem que quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher as outras. Ou seja, no final das contas, não há uma síntese confortável. Esse vídeo não é para te trazer conforto. Desculpa, é pra gente fazer uma reflexão, é para te fazer pensar. Portanto, o desconforto do livro não está nas traições, nas estruturas políticas ou nas relações abertas. Está, na verdade, em uma única pergunta. Se a vida acontece uma única vez, sem repetição,
Como que a gente sabe se a gente está vivendo da maneira certa? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E é claro, de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre como que a internet estragou toda a minha vontade de ler. E eu te vejo no próximo vídeo.